para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Quem pode dizer um amém comigo? Glória a Deus. Então, o primeiro, acho que tem uma lâmina aqui que vai ser colocada. Lâmina é coisa da minha época, tá? Mas vai uma na tela. A transparência não, a transparência é... Projeção, obrigado, pastor. A importância de falarmos sobre família. Nós precisamos estar muito livres para falarmos sobre família. E um filme, ou um livro, que todo mundo já assistiu, Crônicas de Nárnia, que é da minha época. C.S. Lewis, ele traz ali uma disfunção de uma família, que na história, a gente vê a série e fala, que legal, que bonitinho, vê o Aslan, vê todo o projeto do filme. Mas o cerne do livro diz de 4 irmãos que estavam numa família. A família, ela foi destruída por causa da guerra, e essas crianças tiveram de sair de Londres e foram para o campo, para a casa de um tio idoso, um professor, e lá elas eram maltratadas, elas não tinham o acolhimento familiar, não tinham a segurança de um lar. E C.S. Lewis, ele vai comentando nas crônicas, falando sobre uma guerra natural de aceitação de uma família, mas também mostra uma guerra espiritual para a disfunção e destruição dos lares. Irmãos ali contendendo, irmãos ali tendo uma crise muito grande. E ali nessas crônicas fala de uma forma que Jesus vem na figura daquele leão e traz uma unidade familiar. Eu quero abrir nesse primeiro tópico falando sobre isso. A importância de falarmos sobre família, porque família é projeto de Deus, é projeto de Jesus. Nós temos de começar a reconstruir dentro de nós esse projeto. Algum tempo atrás, eu estava liderando um time de pastores, e um casal de pastores chegou e procurou e falou assim: Elvio, nossas filhas estão com problemas familiares, estão com problemas conosco, você pode aconselhar as nossas filhas? Eu falei, amém, posso. Marquei 2 filhas de um casal de pastores, e na conversa com elas, elas abriram o coração, e elas começaram a falar que os pais não as inspiravam, que elas queriam muito fazer faculdade fora do Brasil, queriam seguir uma carreira fora do Brasil, e queriam uma distância, não só física, e isso me chocou muito, mas uma distância emocional dos pais. Mas os pais eram amados na igreja, pregavam, ministravam, e ali eu pude acompanhar em umas 3, 4 reuniões com essas meninas, e eu pude ter o discernimento dos céus, de que a família estava em segundo plano, e os pais estavam fazendo a obra de Deus com muito afinco, com muito amor, mas a família estava em segundo plano. Acabando essa série de aconselhamento, os pais vieram me procurar e falaram assim: pastor, o que você achou? O que deve ser feito? E Deus trouxe um discernimento, e eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Eu falei para aquele casal de pastores que eles realmente amavam a igreja, que eles realmente amavam aquilo que eles faziam, mas a família estava em segundo plano. E um grande erro nosso, não só como pastores, mas como profissionais, como pessoas que vivem hoje a excelência e buscamos ter coisas relevantes na nossa vida, nós sempre deixamos a família em segundo plano. E eu queria, em nome de Jesus, nessa manhã, que você pudesse recolocar a sua família em primeiro plano. Independente do teu trabalho, que às vezes você fala, eu trabalho para suprir minha família, ou às vezes nós nos doamos para fazer algo em prol da família, mas a família, ela fica em segundo plano. E interessante disso tudo, que depois eu pude fazer o casamento de uma dessas filhas desses pastores, e eles voltaram, colocaram a família em primeiro lugar, e realmente Deus coloca a família, ou coloca os membros da família, porque tem um projeto nisso. Ninguém casa por acaso, ninguém tem filhos por acaso. E nessa manhã, querido, você não deve tratar a sua família como segundo plano. Você tem de colocar sua família como plano principal. No começo da igreja, em Atos, nós vemos no capítulo 2, versículo 48, um texto bem interessante. Fala o seguinte: juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração. Eles estavam juntos. Um projeto de Deus, a constituição da igreja, a força realmente de revelação de Deus para aquela geração, era a igreja. E eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso é ser frágil. Isso é você ser intenso. É você viver algo com Deus ali, independente do que é o projeto, você está ali juntos. No Salmos 30, versículo 5, fala assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Dificuldades existem no plano familiar. Dificuldades existem no dia a dia, né? É difícil conviver. Quem tem irmão aqui, que está dentro da igreja com teu irmão? Levanta a sua mão aqui. E está perto de você aí? Deixa eu ver. Dá um sorrisinho para o teu irmão físico que você está aí. Fala assim: é difícil viver com você, meu irmão. Não é fácil. Os cônjuges, vão lá, marido e mulher, levanta a sua mão aí que está aí junto. Dá uma olhadinha para o teu cônjuge e fala assim: opa, não é fácil viver com você. Mas Deus nos coloca. Tem amanhã, que vem o amanhã, né? Deus nos coloca juntos para que a gente possa aprender e crescer juntos. Formar uma família saudável num mundo tão doente é uma missão quase impossível. Todavia, com Deus é possível construirmos um lar saudável. E essa é a missão da igreja. A gente poder viver um dia a dia e saber que Deus está conosco para fazer um lar saudável. Nós precisamos, queridos, aprender a relacionar e a construir e fazer da nossa casa saudável. Tem uma frase que marca muitas pessoas e as pessoas têm dificuldade com isso, que é a frase que fala assim, ou diz assim, né, duas palavras: precisamos conversar. Pode repetir comigo? Fala assim: precisamos conversar. Mais uma vez: precisamos conversar. Quando você ouve isso, o que você sente? Alguém chega para você e fala assim: nossa, nós precisamos conversar. Ou teu pai chega para você e fala assim: precisamos conversar. Teu chefe diz assim: hoje nós precisamos conversar. O que acontece no coração, né? Fica aquele negócio, fala assim: nossa, precisamos conversar. É uma tensão, né? É um peso. Precisar conversar não deve ser algo traumático para a família, né? Pior quando, né, vamos fazer uma reunião e falar assim: eu preciso conversar com você hoje no final do dia. Aí você fica com aquele peso. A conversa não é para machucar. Conversas são feitas para curar. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente precisa primeiro quebrar a nossa ansiedade de justificar. Toda vez que alguém conversa com você, você tem um senso de defesa. E nas famílias são assim. Por que irmãos brigam? Por que pais conflitam com os filhos? Porque toda conversa que é para trazer cura, a primeira questão é você chegar e você se justifica. Eu fiz isso por causa disso. Nós precisamos começar a deixar a conversa entrar em nós, mesmo que seja algo que nos desagrade. Mas nós precisamos começar a nos fortalecer através da conversa. E a família, queridos, quando a família se torna um local seguro, é uma família que nós podemos conversar, podemos falar uns com os outros. Jesus, ele discipulou os seus 12 através de conversas. O dia a dia, né, na mesa, partilhando pão, ele ia conversando, e a conversa não era para ferir. Num estudo que foi feito, fala que as pessoas, elas não têm paciência para conversar, porque a conversa trata de assuntos desconfortáveis. Como é que a minha casa pode ser um lugar seguro, se eu não posso ter ali ambiente de conversa, ambiente de mesa? A sua família, queridos, é o seu maior patrimônio. Se você não investir na sua família, em que você vai investir? E tem de ter conversa. Nós precisamos conversar. A nossa casa é uma casa que, ao meu modo de ver, posso estar muito enganado, mas é uma casa funcional, e a gente conversa. Nós temos mesa.
E é interessante que casa de pastor, né? Às vezes você fala assim, casa de pastor tem anjos cantando. Casa de pastor, né, tem a Bíblia aberta toda hora. Casa de pastor, né, a gente acorda falando em língua. Casa de pastor é casa normal. Cadê os pastores aí? Fala, amém, Senhor. E às vezes a gente erra muito. Às vezes a gente conflita muito. Mas graças a Deus, queridos, a minha casa é uma casa que a gente tem mesa. A gente conversa. E a gente aprendeu, através da conversa, a vencer grandes desafios, a poder construir uma família. A casa tem de ser lugar de suporte. Você tem de querer voltar para casa no final do dia. Hoje, no final do culto, você tem de querer ir para casa. Você pode ir para o restaurante antes, mas você pode ir para a tua casa. Querer estar em casa, querer estar juntos, é um local de segurança. E essa série, queridos, mostra e transforma o nosso dia a dia e constrói uma família que seja saudável. Semana passada o Tiago estava pregando, eu estava ali ouvindo, refletindo, e ele falou desse 1 ano, né, Tiago, de vida conjugal. E quando ele falou sobre 1 ano em que Deus deu uma família, e Deus deu um filho a eles, está sendo gerado, né, no ventre da Nicole, um filho. Isso é ser família, uma construção de algo. E Deus trabalha as construções. E quando ele estava falando ali, veio na minha mente, eu falei assim, Deus, é um formato. O Senhor teve essa urgência abençoada sobre a vida deles. E eu fui lembrar a nossa construção de família, minha vida e a vida da Tati. Nós esperamos nosso filho. Não foi uma gestação de 9 meses. Foi uma gestação de 9 anos. Sabe o que é ficar 9 anos gestando uma criança? Eu estava pesquisando, né? As gestações mais longas são as gestações das baleias. E demora para nascer uma baleiazinha. O Felipe, que deve estar aí no salão em algum lugar, não é uma baleia, mas demorou 9 anos para ser gerado. E a cada ano que passava, a gente via os nossos amigos terem filhos. E eu e a Tati no ministério, orando, pregando, viajando. Fizemos viagens missionárias e fomos para o exterior. E a gente fazia tudo para o reino e não tínhamos nosso filho. Não que uma família entre marido e mulher, que quando você casa, você se torna uma família. De 2, vocês se tornam 1. Já puxando o gancho do Ministério One. Ministério de Casais dessa igreja que vai arrebentar. Amém? Você era 2, 1. E aí vem a multiplicação, vem filhos. E é importante que nós possamos gerar filhos. E não vinha filhos. E o Tiago, testemunhando aqui, chorou. E eu chorei ali, com a alegria dele. Eu falei assim, Deus, foi uma gestação de 9 anos. E uma gestação que não veio do ventre da Tati. Aí eu falei, Senhor, o Senhor me deu uma família? Ter um filho adotivo é ser família? E Deus no meu coração falou assim, é ser família. Ter filho adotivo é ser família. E é interessante que o nascimento do Felipe, e muitas vezes a gente vai vivendo e passando, a gente não entra nesse tema, porque é tão natural o Felipe estar na nossa vida, que as pessoas até falam assim, mas o Felipe, quando sabe, né? Mas o Felipe é adotivo? Engraçado quando ele fala, né? Às vezes ele fala para os amigos, acho que alguém já viu, ele falando assim, eu sou adotivo. Aí o pessoal fica mais chocado, você é adotivo? E é interessante que o ser família e a construção de Deus nesse projeto para nós foi algo incrível. Felipe nasceu de 7 meses. Felipe nasceu com 1,808 kg. Aí você fala, Elvio, você sabe? Eu sei porque a história dele veio antes dele nascer para a nossa vida. 1,808 kg, prematuro de 7 meses, numa incubadorazinha. E a gente ali orando e clamando pela saúde dele.
Eu me lembro que a pediatra falava assim, ele tem de ter 2,2 kg para sair da incubadora e ir para um berçário. E a gente orava, Senhor, que ele tenha 2,2 kg. Hoje ele tem muito mais do que 2,2 kg. Agora eu estou orando para ele ter menos peso. A gente vivenciou isso. Isso é ser família. A gente construiu um projeto com nossos filhos. E é impressionante que adotar uma criança, e muitas pessoas têm o trauma de adoção, às vezes ser traumática, me remete ao que Jesus fez por nós, ao que Deus fez por nós. Nós todos fomos adotados. Olha a pessoa ao seu lado e fala assim, você foi adotado por Deus, como filho. Nós somos filhos. A família ser um lugar seguro é algo que Deus tem para nós. Deus tem um projeto fantástico de nós termos ou vivermos numa família como algo seguro. Tati, vem cá, meu amor. Salva de palmas para essa mulher guerreira. Amém. 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 O Tiago falou assim, Elvis, se puder a Tati dar um testemunho de como foi essa adoção, que ela possa falar isso. Eu queria que vocês ouvissem de uma mulher que chorava todos os meses para ter um filho e constituir uma família. Ai, meu Deus. Eu mato, Tiago. Bom dia, relevância. Meu sonho de consumo era falar isso. Yes. Bom, quando eu tinha 13 anos, eu entrei a primeira vez num orfanato para poder fazer uma ação social. E eu falei, eu vou um dia adotar uma criança. Falei aquele dia e guardei isso no meu coração. E eu sonhava em adotar uma criança. Não sabia que eu tinha endometriose. E eu passei a minha adolescência e também toda a minha juventude sofrendo muito com endometriose. Casei, sofri muito com endometriose. 9 anos tentando, fiz todo tipo de tratamento. Só não fizemos fertilização. Os médicos pediram para que a gente fizesse fertilização, mas era muito caro. Exigiria muito que eu fosse uma pessoa bem tranquila, sem estresse. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem calminha, né? Falei, gente, a gente vai jogar esse dinheiro fora, porque sou uma pessoa bem elétrica, né? E eu falava para o Elvio, vamos adotar. E o Elvio falava assim, não, Deus vai me dar um filho. Falei, Deus já te deu um filho, ele está aí. E aí, o Elvio não queria adotar, porque ele tinha uma experiência ruim na família com adoção, na família dele. E aí, um dia, minha mãe me ligou e falou, olha, eu fiquei sabendo, meu filho está aí? Eu pedi para ele vir, cadê ele? Felipe Contaifer, se manifeste. Vem aqui, amor, por favor. Olha lá, ele morre de vergonha. Por favor, pela sua mãe que te ama com tanto amor, não te peço nunca mais na vida, eu te prometo. E o que você acha? E o Elvio nunca, ele era cabeça fechada para isso. E ele começou a chorar e ele falou assim, pode dizer para essa pessoa que eu aceito, porque Deus falou para mim que é meu filho. E aí veio todo o processo legal, né? Nós fomos regularizar tudo na justiça. E a coisa foi tão de Deus, queridos, que no dia que ele foi nascer, ele nasceu prematuro. Na noite anterior eu comecei a sentir dor de parto. Eu tive 4 horas de dores fortíssimas no meu ventre. E eu não sabia por quê. Quando foi de manhã, a minha mãe ligou dizendo que a pessoa, né, a mãe biológica, estava indo para o centro cirúrgico fazer o parto, porque eu estava pagando, né, o parto todo, para que fosse tudo, né, certinho. E ele veio para nós, todo, né, ficou 20 dias na UTI, a gente lutando com ele para viver. Foram dias muito difíceis, porque eu tinha muito medo dele não conseguir, mas viveu, graças a Deus, está aí. Né? As pessoas olhavam para ele e falavam, mas que menino é esse? Né? E eu achava a pessoa mais linda da face da terra.
Mas foi amor à primeira vista. Quando ele saiu da ambulância, o Elvio falou assim: não manifesta que você é a mãe. Porque vão olhar para você, quem vai acreditar que você acabou de ganhar neném? Você não ganhou neném? Né? E ele saiu da ambulância, eu falava: meu filho, meu filho. Aí o enfermeiro olhou: como assim você ganhou neném agora? Eu falei: não, é outra história. Mas foi isso. E eu quero dizer que esse é o meu filho, que eu amo muito. E nós somos uma família que tem muitos problemas, mas nós somos funcionais porque nós temos muita mesa, nós conversamos muito. E é isso, queridos. Pode o choro durar uma noite. O meu choro durou 9 anos, mas a alegria veio pela manhã e se chamou Felipe. Aleluia. Amém. Obrigado aos dois. Desculpa ser emocional nesse momento. Quando a gente constrói algo, a gente pensa que é a nossa mão que constrói, mas é a mão de Deus que constrói. Queria que você baixasse a sua cabeça onde você está. Não sei o que você está construindo dentro da tua família. Não sei se você está com trauma, se você tem problema com teu pai, com a tua mãe, se você tem problema com teu cônjuge. Deus, Ele construiu algo para você, que é fazer da sua casa, do seu lar, um local seguro. O Senhor, Ele quer te proteger hoje, trazer uma segurança de que com Ele vai dar certo. Hoje o louvor, as ministrações, tudo está indo nessa direção. A tua casa, ela pode ser totalmente fora do teu projeto, mas Deus faz a tua casa passar pela tua história, para que você possa saber o que é certo e o que é errado, e onde precisa ser tratado assuntos da tua vida. Se precisar pedir perdão agora para o teu pai, ele estando vivo ou não, que nasça alguma coisa aí dentro do teu coração, e você possa falar: Senhor, eu quero lançar a palavra de perdão agora. Perdoar é você trazer um ambiente seguro. Quando você perdoa, você gera um ambiente seguro. Mesmo que você tenha sido ofendido, você gera um ambiente seguro. Tua família é um projeto de Deus. E você que vai casar, você que é solteiro ainda, que você possa aprender a construir as pontes certas com a tua família original, para que você possa depois construir as pontes certas com a sua família geracional, aquilo que Deus vai dar para você, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui, eu quero fechar. Nós temos um versículo que acho que é a última lâmina, transparência, que fala de Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz em vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Aquilo que vai sobrar de você e vai se encontrar com Deus é a tua aliança espiritual. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele se sacrificou para te dar um acesso, para te dar salvação, para te dar solução. Ah, minha alma está ferida. Ah, o meu físico está machucado. Querido, Jesus, Ele morreu para te dar uma conexão profunda espiritual com Deus. E teu espírito precisa estar em aliança com o Espírito de Deus. E esse versículo, quando fecha, vai falando assim, que quando você tem amargura, você prejudica a sua vida espiritual. Isso pode atrapalhar o teu plano de salvação. Amargura, feridas. E o lar, que é o local que a gente tem que ter mais segurança, que nós temos de estar ali na nossa casa, falando assim: eu posso respirar uma atmosfera boa. E às vezes a atmosfera mais densa de nossas vidas está dentro do nosso lar.
Eu estou louco para poder sair da minha casa. Eu quero fugir da minha casa. Tantos casamentos foram precipitados porque não houve ali uma aliança entre pai e mãe, e a pessoa quis ir embora de sua casa e casou errado, casou mal, casou fora de tempo. Que você possa hoje construir as suas conexões espirituais, liberando toda a amargura. Pastor, isso é difícil. Eu vou falar para você, se fosse fácil, qualquer um faria, mas Deus escolheu você para atravessar essa ponte e você ter vitória sobre a tua vida, e você constituir família. A sua família pode ser um lugar seguro. Você tem de começar a conversar. Faça do seu lar um lugar seguro e de aceitação, em nome de Jesus. Eu quero que você, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você tenha essa oportunidade agora, que você possa ser vulnerável mesmo. Eu tive amigos que nasceram em lar evangélicos, iam na igreja porque os pais levaram, que nunca tinham aceitado Jesus como Salvador de suas vidas. Às vezes Jesus está esperando um aceno teu, falando assim: eu aceito, a minha aliança é com Jesus, e eu preciso dele para fazer minhas conexões, para eu poder estar seguro. Queria que mais uma vez todos pudessem fechar seus olhos. E você que sente nessa manhã que às vezes você é um filho que tem um sentimento de não pertencimento a uma casa, Jesus, ele está aí pronto agora para reconstruir a sua ponte de conexão com a tua família, para que você possa falar: Senhor, eu quero te aceitar como meu Salvador, e que o Senhor possa assumir lugar. Se você puder fazer isso, levantar uma das suas mãos e falar: Jesus, eu quero, Senhor. Amém. Isso. Amém. Glória a Deus. Amém. É tão importante esse passo. Jesus saber que você está quebrando às vezes muralhas, resistências, e você está falando: Senhor, eu estou frágil hoje, faz algo na minha casa, faz algo no meu lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar todos a ficarem de pé. Se você puder dar um abraço na pessoa do seu lado, fala assim: ó, libera perdão, libera amor sobre a tua casa. Isso, amém. Isso. Eu quero falar algo para vocês para finalizar e orar. Eu nunca levantei uma bandeira sobre a minha casa, de que minha casa é uma casa de lar, um lar que adotou alguém. Mas quem precisar falar desse assunto, eu estava em Curitiba com a minha esposa, conversando com um casal, e a gente falou isso, a pessoa falou assim: mas vocês têm adoção em casa? Eu falei: nós temos, e a gente deve falar mais sobre isso. Quem precisar ter essa conversa, eu e a Tatiana, a gente está disposto a conversar com quem for necessário sobre esse assunto, que é um assunto lindo, é apaixonante. Amém? Meu Deus, meu Pai, eu coloco a vida de cada um diante de Ti, Senhor Deus. Que nessa manhã as marcas profundas do Evangelho possam estar, Senhor Deus, sendo escritas na história dos meus irmãos. Senhor Deus, que toda resistência seja quebrada, Senhor Deus, e as famílias possam sair daqui, Senhor Deus, fortalecidas. Senhor Deus, se tem pessoas que estão desviadas de suas casas, Senhor Deus, às vezes nós pensamos em pessoas desviadas de igrejas, mas pessoas se desviam de suas famílias. Senhor Deus, que quebre agora, seja quebrado agora, Senhor Deus, todo o caminho tortuoso, Senhor Deus, e que nós possamos voltar aos nossos lares, voltar às nossas casas, Senhor Deus, que nós possamos derramar amor, Senhor Deus, sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, que haja uma aliança profunda, Senhor Deus, e que nós, como igreja, possamos ser família, para a honra e glória do Seu nome. Amém e amém. Você que crê, dê um aplauso ao Senhor de todo o teu coração. Amém, meus irmãos.